Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino de Picos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joselma, do componente curricular de História. E, para início de conversa, já apresento para vocês o nosso conteúdo de hoje, que se trata sobre as cidades com menos de 100 anos. Tem coisa boa, né? É um conteúdo novo. Só que antes da gente falar desse conteúdo, eu quero te lembrar que na aula anterior a gente falou sobre meios de transporte e meios de comunicação. Abordamos que o meio de transporte contribui para levar e trazer pessoas pelos caminhos que ligam a cidade ao campo. E os meios de comunicação é um fator de aproximação das pessoas do campo e da cidade. Então, já que já entendemos sobre o que é cidade, os benefícios que tem o campo e os benefícios que tem a cidade, hoje a gente vai compreender como que são essas cidades com menos de 100 anos. As cidades brasileiras têm diferentes origens e agora nós vamos apresentar a origem de algumas cidades com menos de 100 anos. Eu trago nesse primeiro exemplo a foto da cidade de Ceilândia. Essa foto está no livro didático de vocês de História. E essa cidade, ela foi formada por migrantes, quer dizer, que foi formada por pessoas que deixaram sua terra natal em busca de trabalho e de uma vida melhor. A cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, foi fundada em 1971 e ela foi formada por migrantes nordestinos, a maioria piauienses, maranhenses, baianos, que foram para construir Brasília. Um outro exemplo é a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essa cidade, ela surgiu em torno de uma grande empresa e ela foi elevada à categoria de município no ano de 1954. As famílias que foram trabalhar na indústria de aço eram, em sua maioria, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Atualmente, grande parte da população brasileira vive em cidades. A população urbana cresceu bastante e o crescimento das cidades nos últimos anos tem praticamente 3 razões principais, que são: a primeira, a busca por emprego no comércio e na indústria. Muitas vezes, tem pessoas ou famílias que saem da sua cidade natal em busca de emprego em uma outra cidade, em uma cidade que possa ofertar mais oportunidades de trabalho na indústria, no comércio, por exemplo. Uma outra categoria também é a falta de uma terra própria para plantar. O uso de máquinas em vez de braços humanos na agricultura também fez com que muitas pessoas saíssem da zona rural, ou seja, do campo, para a cidade. E essas pessoas eram trabalhadores rurais que perderam o seu emprego e foram mudar do campo para a cidade em busca de alternativas de serviços. Eu trouxe nos slides algumas cidades que fazem parte da macro-região de Picos. São cidades que têm menos de 100 anos. É possível que você já tenha ouvido falar, é possível que você tenha parentes, é possível que os seus pais sejam de alguma dessas cidades, algum dos exemplos que eu trarei aqui,
que são pessoas que saíram da sua cidade natal e vieram, por exemplo, morar em outras cidades em busca de serviços, o que pode acontecer, até porque a gente viu que existem vários fatores que podem fazer com que as pessoas elas migram de uma cidade para outra. O primeiro exemplo aqui é a cidade de Geminiano, que foi denominada cidade no ano de 1994. Geminiano pertencia ao município de Picos. E aí, com a sua fundação em 1994, ela se desmembrou da cidade de Picos e tornou-se a ser cidade, ou seja, a ter o seu próprio prefeito, até a sua própria administração. Então, quantos anos a cidade de Geminiano tem? 27 anos. Muito bem. E um outro exemplo é a cidade de Aroeiras do Itaim. Você já ouviu falar dessa cidade? Você conhece alguém que mora lá? Pois bem, Aroeiras do Itaim já pertenceu ao município de Picos. Hoje, Aroeiras do Itaim é uma cidade e ela foi fundada em 27 de outubro de 1999. Ela também é um exemplo de cidade com menos de 100 anos, porque Aroeiras do Itaim só tem 21 anos. Legal, né? Um outro exemplo de cidade com menos de 100 anos é a cidade de Santana do Piauí. Você sabia que essa cidade, alguns anos atrás, era povoado do município de Picos? Você sabia disso? Pois é. Mas aí Santana do Piauí foi fundada em 29 de abril do ano de 1992. Atualmente ela tem 28 anos, já pertenceu à cidade de Picos, hoje não mais pertence. Santo Antônio de Lisboa. Essa cidade é denominada a cidade do Caju, que também fica muito próximo à nossa cidade de Picos. Logo na entrada da cidade tem essa placa. Você já visitou essa cidade? Ou não? Você já ouviu falar dela? Então, essa cidade só tem apenas 57 anos. Ela também faz parte da categoria de cidade com menos de 100 anos. Para encerrar a nossa aula, eu faço essa pergunta a você. Quantos anos tem a nossa cidade? A nossa cidade Picos do Piauí. Ela tem mais de 100 anos ou ela tem menos de 100 anos? Você sabe dizer? Quantos anos tem a nossa cidade? Bom, eu vou deixar você pesquisar, perguntar e na próxima aula eu quero saber quantos anos a nossa cidade tem. Combinado? Então, por aqui encerramos o nosso momento. Deixo a pergunta para você pesquisar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.